Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa tarde. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de examinarmos a Tua Palavra, buscarmos o conhecimento de Ti mesmo e sermos, Pai, confrontados no nosso entendimento. Ajuda-nos a compreender com clareza ao Senhor a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos voltando hoje às nossas lições bíblicas, né? Já temos umas 3 semanas que a gente não se reúne, em virtude de uma série de coisas que aconteceram, mas que estamos de volta e vamos caminhar com a graça de Deus. Nós estávamos estudando, antes de pararmos, a questão dos atributos incomunicáveis de Deus. E estamos olhando os atributos em duas perspectivas. Os atributos da espiritualidade de Deus, e aí nós terminamos de ver esse ponto ao declararmos que Deus é simples. E por simplicidade a gente fala de um Deus sem composição. Deus não é um ser composto. O ser humano e os anjos são compostos. Na nossa unidade há uma composição do ser. Quando nós dizemos que a vida, ela existe em todo ser, um corpo, na sua matéria. Então há uma composição em nós. Nós temos braços, nós temos pernas, nós temos cérebro, nós temos carne, é toda uma composição. Deus não tem nada disso. Deus é um ser simples e totalmente espiritual. E, na verdade, Deus é o único que é espírito. No sentido ontológico da coisa, somente Deus é espírito. Nós somos seres espirituais, mas nós não somos espírito. Daí a simplicidade de Deus. Então, nós terminamos essa questão e entramos nos atributos incomunicáveis de Deus a partir da sua personalidade. Ou seja, daquilo que é próprio da pessoa de Deus agora, não apenas do seu espírito, ou do seu ser espiritual. E uma coisa que nós vimos, então, foi a independência de Deus, e por independência nós vimos o conceito de autoexistência. É isso que esse termo na teologia quer dizer. Deus é um ser autoexistente. Ele não existe a partir de alguma coisa. Ele não é gerado. Ele não é criado. Daí porque nós temos aquela velha pergunta das crianças que é sempre um problema, né? Quem criou Deus? Porque nós somos ensinados a pensar com as categorias do tempo. É assim que funciona o raciocínio humano. Nós não conseguimos trabalhar com o conceito do eterno. Porque nós não vivemos o eterno, nós não sabemos o que é o eterno. Então toda a nossa base de comparação é a comparação temporal. O tempo é a base para nós. E aí falar de um Deus autoexistente, falta a referência do que é o eterno, onde ele habita. E aí é importante dizer que o eterno também só é eterno porque está nele. Fora dele, o eterno também não existiria. Esse é um ponto interessante, né, Renato? Hein? É difícil de... Ok. Porque nós não temos referências. Essa é a grande dificuldade. Quando a gente trata dessas questões dos atributos incomunicáveis de Deus, os atributos incomunicáveis nós não encontramos referências. É por isso que são chamados de incomunicáveis. Eles não têm como comunicar isso a nós. Nós podemos ter a declaração de que é assim. Mas se Deus é eterno, a eternidade não pode ser ela algo à parte de Deus. A eternidade só pode ser eternidade porque Deus revela o eterno. Entende? É um negócio complexo, mas é essa a ideia. Porque do contrário nós vamos estar dizendo, Deus habita no eterno. Mas habitar também evoca um conceito de tempo, de lugar.
E o eterno não evoca nem tempo nem lugar, apenas existência. Por isso a manifestação dele para Moisés, quando diz, mas que eu vou lá dizer para o povo que o Senhor me enviou, como é que eles vão crer em mim? Ok, você vai dizer, o eu sou te enviou. Isso é suficiente. Agora, o que é o eu sou? É o eterno. Ele está no eterno e ao mesmo tempo o eterno é ele, é o reflexo dele mesmo. Não ele para ele. Ele para ele. Então esse é o conceito de independência que nós vimos antes de eu viajar. E chegamos então a um outro ponto incomunicável de Deus, que é a imutabilidade divina. Então esse é o ponto que a gente parou. Deus não muda. Esse é o ponto. Nada do que ele faz, ele precisa mudar. Por ele ser independente em todas as coisas, ele não precisa mudar. Por ele não precisar dar satisfações dos seus atos, ele não precisa mudar. Por ele ser sábio em tudo que ele faz, ele não precisa mudar. E aí a gente só ia listando aqui uma série de coisas do caráter dele que vai nos levar à conclusão. Ele é imutável. O que ele foi no passado continua sendo no presente. E assim também ele será no futuro. Deus não é um ser em evolução. Que essa é a disputa da nova escola de teologia, que na verdade não é nova, é uma escola velha pra caramba, que é a escola do teísmo aberto. O teísmo aberto, ele tem ensinado que Deus é um ser em evolução. Deus é um ser em processo de aprendizagem. Isso é problemático. Porque se ele é imutável, como a Bíblia diz, ele não está em processo nenhum. Ele é pleno em si mesmo e tudo que ele faz é pleno. Essa teologia, ela nasceu após a Segunda Guerra Mundial, para ser mais exato, com a declaração da morte de Deus. E para salvar então a ideia de um Deus perfeito em tudo que faz, e por que foi declarada a morte de Deus? Por causa do Holocausto. O questionamento era como é que Deus pode permitir que 6 milhões de judeus sejam exterminados do jeito que foram. Com requintes de crueldade, sem dúvida nenhuma. Então esse questionamento veio à sociedade e muitos teólogos acharam mais fácil declarar, não, Deus está morto. Deus está morto. Mas essa declaração quer dizer que eles não entenderam nem o Antigo Testamento, porque é comparável a matança dos judeus nas guerras, até a própria eliminação, não dos judeus, mas dos povos pecadores lá, com a matança dos judeus no Holocausto também. Sim, nós entendemos pelas questões do Antigo Testamento que no meio dessas tragédias Deus está conduzindo uma história, ainda que nós não entendamos. Em alguns momentos Deus deixa claro o que ele vai fazer, em outros não, ele só nos faz entender que ele está controlando isso, e ainda que nos pareça cruel, e ainda que nos pareça horroroso o que aconteceu, ele está conduzindo para algum fim. E esse fim, ele é glorioso. Hoje no sermão nós vamos trabalhar um conceito interessante sobre descendência,
E uma coisa que eu acho interessante no texto de Gênesis 15, que a gente vai ler, é que Deus coloca para Abraão a bênção da descendência, mas ele diz para Abraão, olha, com certeza que a tua prosperidade, ou a tua posteridade, ela será peregrina em terra alheia. Ela será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Nem existia Israel. Deus estava formando Israel. E ele diz, eu só quero te lembrar que a tua descendência vai ser uma bênção, mas antes de ser uma bênção, vai acontecer tudo isso com eles. Ora, o que a gente está vendo? Ele conhece a história, ele sabe o que vai acontecer. E ao mesmo tempo ele está usando essa história de tragédia para contar uma história gloriosa. Mas os teólogos não entenderam isso. Os que já haviam sido influenciados pela teologia liberal e que haviam então se deixado levar pela filosofia existencialista. E então surgiu um grupo de teólogos tentando salvar essa ideia de Deus, como se Deus precisasse ser salvo dessas declarações loucas, e iniciou então uma teologia chamada teologia do processo. Deus é um ser em processo de construção. Então muitas coisas que acontecem não é porque ele queira ou permita, é porque ele não pode fazer nada e está aprendendo com a história dos outros. Pois é, essa teologia do processo levou um tempo para se expandir. Mas você não é o inverso, não? Não é passar o inverso? Deus já está tudo. Sim, mas entenda, nessa visão, eles não compreendem isso. Eles não compreendem isso. Então Deus é um ser que está em processo. E nós chegamos a ter, no Brasil, essa escola desenvolvendo sua ideologia. Ela não chegou a se desenvolver fortemente no Brasil, mas ela ganhou uma nova roupagem que agora sim está se tornando forte, que é o teísmo aberto. A teologia do processo, ela foi ensinada principalmente, e sua tia conviveu de perto com isso, lá na Faculdade Batista de Brasília. Havia um professor chamado Philip Dunway. Pergunte à sua tia quem é Philip Dunway. Philip Dunway era um dos principais expositores dessa teologia do processo no Brasil. E alguns alunos, que foram alunos dele ali no final da década de 80, mais ou menos, ficaram escandalizados num culto de abertura do semestre, né? Sempre tinha um culto de abertura do semestre na faculdade, em que ele foi convidado a orar, e na oração dele ele dizia o seguinte: Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ajudar o Senhor a se moldar e a crescermos juntos contigo do mesmo jeito que tu cresces conosco. Pois é, isso foi um escândalo. Você imagina que vai ter um tanto de alunos. É verdade. É verdade. Você tem razão. Ainda bem que foi um escândalo. Apesar de que ele conseguiu formar alguns alunos lá dentro com essa visão. Talvez o discípulo mais forte dele dessa geração tenha sido um que se tornou professor lá depois, posteriormente, que era o Darlison. Não sei se você conheceu o Darlison. O Darlison era da teologia do processo todinho. Só que eles não conseguiram espalhar isso no Brasil. A coisa ficou meio amarrada aqui. Só que enquanto a coisa está amarrada aqui, lá fora a teologia do processo está ganhando uma nova dimensão, que era a dimensão do teísmo aberto. E o teísmo aberto nada mais era do que uma roupagem nova nessa ideia de um Deus que está em processo. E essa ganhou força. Por quê?
Porque surgiu um outro movimento da igreja, e esse movimento talvez seja o mais perigoso de todos que nós já tivemos na história, que é a chamada igreja emergente. Nós já tivemos a igreja protestante, a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal, e agora a gente conseguiu lançar uma aberração pior ainda, que é a igreja emergente. Porque a igreja pentecostal e neopentecostal, principalmente a neopentecostal com um monte de besteira aqui em cima, ela ainda tem uma ideia de que Deus tem o poder sobre a história. Por isso eles oram, fazem campanha, dão suas ofertas. Eles entendem Deus de forma errada, no sentido de como Deus nos atende, como Deus vem até nós. Mas eles ainda acreditam que Deus tem o controle da história. A igreja emergente não. Deus não tem o controle. Há um tempo atrás eu li um livro, já tem alguns anos, muito bom esse livro, sobre vários aspectos. Porém, tem umas heresias também lá bem pesadas nesse livro. De um rabino chamado Harold Kushner. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. É um livro interessante porque ele lida com o problema do sofrimento e ele analisa esse sofrimento a partir de Jó. No caso do Harold Kushner, é mais forte ainda a leitura, porque o filho dele nasceu com uma doença rara, que, se não falha a memória, chama Égire, essa doença. É uma doença que envelhece o corpo rapidamente. Então, quando o garoto ou a garota chega na adolescência, o corpo é de um velho, já de 80 e tantos anos. E por ser rara essa doença, não tem cura. E na época que o filho do Harold Kushner nasceu e que foi detectada essa doença, não existia tratamento ainda, medicações estavam sendo experimentadas, era um negócio... E essa história até virou filme em Hollywood. Aquele filme com o William, não, aquele ator muito bom, puxa vida aqui. Robin Williams? Não, é... Não, aí ele não é. É aquele que fez o Pat Adams. É Robin Williams, né? Isso. O Robin Williams, ele protagonizou um filme chamado Jack. Foi até engraçado porque um dia eu fui na locadora, já há alguns anos, eu pedi para o rapaz um filme engraçado. Rapaz, eu estou a fim de dar risada hoje, vê um filme que seja legal para rir. Você vai gostar desse aqui, e me deu Jack. E a capa é engraçada porque o Robin Williams está com uma cara de garotão e tal na capa, e você pensa que é... Rapaz, quando eu terminei o filme, eu fiquei com vontade de matar o vendedor lá da locadora, o atendente. Porque é uma tragédia, é a tragédia do filho do Harold Kushner. E que o Robin Williams interpreta o garoto que vai ficando velho. E ele, adolescente, é um velho no meio dos adolescentes. Então, o filho do Kushner morreu, acho que com 13, 14 anos, uma coisa assim, com um corpo de 84. E nesse período todo, o Kushner viveu a dor de ver o filho sofrendo, morrendo lentamente. E morrendo lentamente. Mas ele ficou em silêncio. Então, após isso daí, é que ele decidiu refletir sobre essa questão do sofrimento. Então, sobre a profundidade do sofrimento, Harold Kushner é muito bom. Mas quando ele trata do papel de Deus no sofrimento, há alguns problemas. Eu concordo plenamente com ele quando ele analisa que o papel de Deus no sofrimento não é nos curar. É nos ajudar a suportar a vida com as suas fragilidades e pecados,
de tal forma que na nossa história ele, Deus, seja revelado. Mas o problema da visão de Kushner no sofrimento é que ele também entende que Deus não pode fazer nada. O máximo que Deus pode fazer é nos fortalecer para passarmos os dias maus. E aí ele menciona um livro, ele é um homem muito culto, ele menciona alguns livros interessantes na obra dele, e por sinal ele escreve muito bem, uma leitura gostosa de se fazer. Ele cita um autor que estava em voga na época dele, que falando sobre essa decepção com Deus, ele diz, olha, Deus não pode fazer algumas coisas, porque ele não tem poder para fazer algumas coisas. E se Deus tivesse o poder de fazer algumas coisas e não fizesse, então a única forma de nós convivermos bem com um Deus que tendo poder e não o faz, é perdoando Deus pelo que ele deixa de fazer. É engraçado que esse tipo de mentalidade entrou na igreja evangélica atual. O movimento do G12, ele tem esse ensinamento, de que naquilo que eu fui frustrado na minha vida, que Deus não agiu para me socorrer, eu preciso perdoar Deus. Eles não conseguem ver que no sofrimento Deus está conduzindo esse sofrimento para algo muito mais profundo a se revelar lá na frente. Então eu estabeleço que a minha revolta com Deus é válida, e a única forma de eu crescer espiritualmente é perdoando Deus. Um tempo atrás veio numa igreja aqui em Taguatinga uma ministra de cura interior da Batista da Lagoinha, aqui na Batista Ebenezer, e foi instruir o pessoal a perdoar Deus. Em pleno culto. Veja tudo aquilo que você já se sentiu frustrado ou frustrada. Veja quantas vezes você acusou Deus de não ter feito nada por você. Então, em vez dela dizer, se arrependa, olhe para que o Senhor, na verdade, para algo maior que Deus tem no teu sofrimento, ela disse, então veja isso tudo que Deus não te atendeu e aproveite esse momento para perdoar Deus. Diga, Deus, eu te perdoo. E na época eu estava atendendo uma pessoa em aconselhamento aqui, que é dessa igreja, e ela chegou aqui horrorizada. E eu olhei para ela e disse, tu perdoou Deus? E ela disse, não, pastor. Ai, que bom, que alívio. Esse pensamento invadiu a igreja emergente. Deus realmente é um ser impotente. Porque ele é um ser em construção. E esse movimento da igreja emergente foi crescendo no Brasil. Ele está crescendo no Brasil. Alguns já estão bem declarados, outros estão na surdina, plantando essa visão. Eu acho que a primeira declaração dessa ideia no Brasil, de uma forma clara e explícita, surge com o Ricardo Gondim. Ricardo Gondim era um grande pastor. E de repente ele enveredou por esse lado. Abandonando a ideia de um Deus soberano e de um Deus imutável, ele começou a entender o sofrimento na perspectiva de um Deus impotente. E aí quando veio o tsunami, foi quando ele escreveu um artigo para a revista Ultimato, dizendo que Deus realmente não poderia ter feito nada. Deus era totalmente impotente naquela situação. E que a única coisa que nós podíamos esperar de Deus numa situação como aquela na Indonésia era Deus compadecido e chorando com aqueles que haviam morrido também. É estranha essa visão. Por causa da declaração bíblica, Deus é um ser imutável, ele não muda. Então, geralmente essas pessoas recorrem a alguns textos bíblicos
para tentar alegar que a nossa visão da imutabilidade de Deus é errada. Eles dizem, não, a própria Bíblia declara um Deus que muda. Um Deus que está sujeito a situações. Não, é má exegese de texto. Um dos textos que eles gostam muito de alegar é quando Moisés chega para o Senhor. Deus está decidido a acabar com Israel. Por causa... Aceito, obrigado. Por causa da idolatria de Israel. E aí Deus diz, olha, eu vou acabar com Israel. Aí Moisés se coloca como intercessor e diz, mas Senhor, tu tiraste o povo lá do Egito, e não sei o quê, e o Senhor vai acabar agora com eles aqui no deserto, o que é que os outros vão dizer? E Moisés faz toda uma argumentação com Deus, para que Deus não acabe com o povo. Aí eles dizem, ora, Deus ouviu Moisés. Então Deus teria mudado. Obrigado. Deus mudou? Não. Deus não mudou. O que ele fez? Tá bom, eu não vou acabar com o povo agora. Mas eu vou fazer o povo peregrinar 40 anos até que todos morram. A decisão dele de acabar com Israel foi feita. Só que ele não executou de uma vez. Ele fez o povo andar 40 anos. Em círculo. Até que todos morressem. Para que só a sua geração ou os seus filhos herdassem a terra prometida. Então Deus não mudou. O posicionamento dele continuou o mesmo. Exatamente. Exatamente. Nem o próprio Moisés, nem o próprio Moisés. Essas igrejas emergentes, o que fazer? Calma, se eu só ouvir aqui na sua Bíblia, já te respondo. Não, da questão do Deus tem. Esse é outro texto que eles amam citar. Mas o problema é, o texto está falando de arrependimento de fato? Não. Porque a palavra hebraica, ela pode ser traduzida como arrependimento, mas não necessariamente é sempre arrependimento. Um caso para a gente ver essa mesma palavra, como é louco esse uso dela, em 1 Samuel, peguem a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 8, deixa eu ver se é o 8, não, outra Bíblia está marcada, esse aqui não está. O que Deus diz para Samuel, eu não sou homem para que me arrependa, e nem filho do homem para que minta. É o contrário. É o contrário, eu não sou. Eu estava nessa dúvida, é verdade. Pois é, eu estou procurando essa frase, porque eu não sou bom de guardar capítulo e versículo. Eu sei onde está o trem, mas não guardo o capítulo e versículo. Esse é um problema aqui. Minha memória nunca foi boa. Número 6, 19. Tem isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem Para que se arrependa. E ele vai dizer isso a Samuel na questão lá de Saul. E logo em seguida, o texto diz assim, e Deus se arrependeu. É a mesma palavra. É isso que é muito doido nessa história.
querido. Acho que dessa vez eu vou ficar devendo esse texto. Mas é em 1 Samuel, realmente eu não... Isso, qual é esse capítulo? 15, obrigado. Antes de dizer isso, me arrependo de ter constituído Saul rei, por quanto deixou de me seguir e tal. Só que antes, ele diz exatamente o contrário. Então tá por aí, só que achar agora, é nesse pedaço aí. Vamos achar. É nesse pedaço aí que ele vai dizer, eu não me arrependo, eu não sou Deus que me arrependo. Que se arrependa, perdão. Eu me arrependo, deixa eu abrir aqui meu texto hebraico, porque eu tenho uma ferramenta aqui que eu acho que vai me ajudar. O 15:10 é esse que ele diz que se arrependeu de ter constituído Saul. Então, antes, agora o que eu faço? Porque com esse texto eu já consigo localizar pelo programa aqui. É a palavra nahem, é que ele pega pela palavra hebraica. Aí eu peço a palavra hebraica e ele localiza para mim os usos dela. Olha. Tá, 15:35, ele vai repetir essa mesma ideia. Nunca mais viu a Saul, o Senhor se arrependeu de ter constituído Saul rei de Israel. Então, foi esse aqui. Que a gente mais quer essas palavras elas somem, que beleza. É nesse texto, o problema é que está nesse texto. E tu lembra, Pedro, lá em Samuel, quando Deus diz, eu não sou Deus que se arrepende, e logo em seguida ele diz que se arrependeu de constituir Saul rei.
29, 15 e 29. Ele falou a palavra de Deus. Diz assim, também a glória de Israel, que é Deus, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem, para que se arrependa. Aí alguns versículos depois, o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Ou seja, a palavra é a mesma. É a mesma. A palavra Nahem, só para eu situar aqui, porque não apareceu logo no programa, ela aparece novamente aqui, Nahem e Nahem, e aparece no mesmo 35. E aí, como é que fica? No mesmo texto. Arrependeu ou não arrependeu? Você está entendendo? Ou o autor desse texto é doido, ou ele está usando essa palavra com sentidos diferentes. Não tem como ser outra coisa. Que é muito doido, porque não é Deus que está escrevendo. É o autor desse texto que está escrevendo e diz, a glória de Israel não mente, ele não se arrepende. E alguns momentos depois, Deus se arrependeu. Em hebraico. É a mesma palavra, isso que eu estou falando, é a mesma palavra. Mesmo da Bíblia, também hebraico. Sim, se arrepender na renda. Não tem diferença. Então, qual é o problema nesse caso? É que nós estamos entendendo a palavra somente com um sentido. Tem dois sentidos. Palavra tem muito mais de um sentido. Vai. Que eu já tenha catalogado, só a palavra manga eu já conheço com 8 sentidos diferentes. E é tudo bom, né? E tem mais. Todas as mangas são boas. Mais ou menos. Então a palavra, ela não tem um sentido só. Ora, nesse texto, quando a gente lê o Senhor se arrependeu, se você está entendendo qual é o lamento de Deus do que Saul está fazendo, o lamento já diz como é que na rei tem que ser entendido. Um Deus entristecido pelo pecado de Saul. E o que ele está gerando na vida do povo. No caso lá do dilúvio, que você mencionou, o texto fala de Deus que olha para a maldade se proliferando. Então qual é o melhor entendimento? Um Deus arrependido ou um Deus entristecido pelo que ele vê? Um Deus que se condói do que ele está vendo. Ora, se fosse arrependimento no dilúvio, quando ele mandou o dilúvio, por que ele preservaria os seres humanos? Acaba com tudo. Claro, acaba com tudo logo. Estou arrependido mesmo, acaba com tudo e acabou a história. Por que ele continua a história? É porque ele não está arrependido como alguém que errou ao fazer algo. Ele corrigiu um terrível, só mais. Justamente por ele ter mudado. Né? Exatamente. Aí chegamos a ele não muda. Ele não muda, ele não precisa mudar. Esses textos que são alegados como falando dessa mutabilidade de Deus, de um Deus que muda, de um Deus que erra, eles não passam por um crivo exegético do que o texto está falando. Não passam. Por quê? Nós estamos conscientes de que palavras podem ser usadas em sentidos diferentes e que nos contextos é que nós identificamos significados. Um outro texto, então, que é alegado, e é um dos últimos que geralmente se alega para isso, é lá em Jonas, profeta Jonas, quando Deus manda destruir, Jonas para anunciar que ele vai destruir Nínive. E Jonas vai lá e prega, depois de tentar fugir. Né? E eu sempre gosto de lembrar as pessoas, pelo menos a maioria que já me ouviu falando sobre isso sabe disso. Jonas não era um profeta covarde. Ele nunca foi covarde. Era revoltado. Jonas era um profeta revoltado e impiedoso. Foi por isso que ele não quis ir para Nínive. Ele não tinha medo de ir para Nínive, não é essa a questão para ele.
A questão fica clara lá no capítulo 4 do livro do profeta. Quando o povo arrependido e Deus perdoando, Deus o encontra debaixo de uma árvore revoltado, porque Deus tinha perdoado o povo. E aí ele diz, por que eu não queria vir para cá? Porque eu sabia que se o Senhor, se o povo se arrependesse, o Senhor ia perdoá-los. Essa era a razão porque ele não queria ir. Essa era a razão. Não era covardia. E Deus dominasse o povo. Ele queria que, exatamente, Deus dominasse o povo. Então, olha, você vai lá e vai dizer que eu vou matar o povo, eu vou destruir, eu vou castigar. Tá, e depois dele lutar com Deus, ele vai. Aí o povo se arrepende. E faz jejum. O rei manda colocar até os animais no jejum, velho. Então era desgraça. E aí Deus vê a sinceridade do arrependimento do povo, e aí o texto diz de novo, e Deus se arrependeu do mal que dissera que faria contra Nínive. Aí os caras, Deus mudou de opinião. Não, também Deus não mudou de opinião. A questão é que em Deus operam duas questões: justiça e misericórdia. Deus teria mudado de opinião se o povo não se arrependesse e ele dissesse, não vai adiantar nada, não, tá bom, fica aí, não vou matar ninguém. Aí ele teria mudado de opinião. Mas se o povo se arrepende, a misericórdia dele o obriga a perdoar. Então não é um Deus que está mudando de opinião. É um Deus que opera de forma coerente com o seu ser. Com o seu ser. Se o povo não se arrependesse, iam morrer. Se o povo se arrepende, eu sou misericordioso. Mas ele mandou ele lá para falar com o povo. Sim. Agora, o que Jonas está lá reclamando? Bom, é a impiedade dele. Não é um Deus mutável. Não, Deus não muda. Ele vai continuar o mesmo. Se ele disser que é. Agora, a coerência do ser dele não faz dele um ser intransigente. Deus não é intransigente. Isso é uma coisa fantástica em Deus. Ele é um Deus disposto a perdoar. Quando nós entendemos isso, nós vemos que as alegações de um Deus mutável não sobrevivem. De um Deus que está à mercê da história, de um Deus que é impotente para agir na história. Essas questões não sobrevivem. Antes, pelo contrário, nos fazem adorá-lo mais ainda. Por descobrir um Deus tão perfeito em todas as coisas. Pois bem, nós vamos dar uma pausa aqui para voltar domingo que vem, se Deus quiser, teremos a aula. Voltaremos a continuar esse estudo do Deus, na verdade, dos atributos incomunicáveis de Deus a partir da sua personalidade. Amém?